Dark é uma das séries que estão mais em alta nessas últimas semanas. A série alemã conseguiu produzir 3 ótimas e perfeitas temporadas e terminando a série de viagem no tempo com uma história bem fechadinha. O que é bem difícil com filmes e séries do assunto. E com isso ele conquistou muitos fãs mesmo, e tornando uma série de ficção científica uma série pop, que eu não imaginava que isso ia acontecer de uma maneira tão grande. Um dos principais motivos para isso é o seu mistério que consegue existir até o último episódio. Assim eu posso dizer que um dos principais componentes da série são os mistérios dela. Em uma pequena cidade alemã chamada Winden, uma cidade em que todo mundo se conhece, padrão de cidade pequena, um certo dia, um garoto é dado como desaparecido e a polícia é contatada e começa a investigar o desaparecimento. Logo depois, o filho mais novo da família Nielsen também desaparece nas proximidades da usina nuclear da cidade, mais especificamente perto de uma caverna, que é feita com todos os elementos para ela ficar mais misteriosa ainda. Pra falar, nossa, o que será que tem lá? E aí é tudo escuro, mostra a caverna pela primeira vez de noite. E nossa, o que será que tem lá? Será que a gente vai encontrar lá dentro? Continuando, a série se passa ao redor de 4 famílias, que elas são Nielsen, Kahnwald, Doppler e Tiedemann. E o protagonista da série é o Jonas Kahnwald, interpretado por Louis Hoffman. E ele é um dos que estão presentes no último momento do menino antes de desaparecer. O menino se chama Mikkel Nielsen. O Jonas, depois de um certo empurrãozinho de um personagem misterioso aí, que ninguém sabe o nome real, até certo episódio, começa a investigar mais a fundo o desaparecimento dele. Com isso, acabam sendo revelados vários segredos da cidade, inclusive o elemento que eu menos esperava: viagem no tempo. Sério, eu esperava que tudo poderia sair daquela caverna, menos que lá teria uma forma de viajar no tempo. Certamente Dark é famoso pela sua complexidade e mistério também, principalmente pelo mistério, que deixa todo mundo querendo saber o que está acontecendo e qual a real solução da trama. Já um dos pontos altos da complexidade é com certeza a árvore genealógica, que para quem tem memória ruim, eu recomendo muito usar um caderninho para anotar tudo. A árvore genealógica é justamente por causa da viagem no tempo, que ela é tratada de uma forma diferente de quase todas as que eu já assisti anteriormente. A única que eu vi que tinha um paradoxo igual era Donnie Darko, o filme Donnie Darko, pelo paradoxo de Bootstrap, que é uma teoria de viagem no tempo que consiste que não tem como descobrir quando e por quem um objeto foi realmente criado. Por exemplo, certas informações são enviadas de volta no tempo para a própria pessoa que criou essas informações. Lá, ele pega essas informações que foram enviadas para ele e usa elas para criar elas. E assim não tem como definir quando foi criada pela primeira vez, nem por quem foi criada, porque as informações elas voltaram e ele usou elas mesmas, que já estavam prontas para criar. Então não tem como saber nem se foi ele mesmo que teve essa ideia. Eu tenho que dizer que a fotografia da série é impecável. Logo nos primeiros minutos já me ganhou como um grande amante delas. A série é um pouco parecida com Stranger Things no começo, eu tenho que admitir isso, mas depois do primeiro episódio, ela já se torna algo completamente diferente. Algo muito original, um universo com suas próprias teorias e regras. E eu imagino que tenha sido essa a intenção. E também tem muitas referências de outros filmes e séries de ficção científica, como eu já disse do filme Donnie Darko. O fato do mistério ir se mantendo também deve à viagem no tempo. A cada temporada, o universo se expande mais, abrindo a possibilidade de mais mistérios. E quase todos são bem executados. São mais personagem desconhecido, relações com personagem que nem fazíamos ideias que existia. E também a viagem no tempo se estende. Na primeira temporada, por exemplo, a viagem no tempo é entre os anos 2019, 1986 e 1953. Já na segunda temporada, apresenta também os anos 1921 e 2053. E por meio disso é possível que o universo de Dark se expanda tanto e tão facilmente sem precisar criar um motivo difícil, sendo que já tá lá. Já na terceira e última temporada é apresentado outro mundo, onde nele vários acontecimentos aconteceram de forma diferente, com pessoas diferentes, porém sempre levando aos mesmos finais, às mesmas consequências. E eu acho que eu posso dizer que
esse segundo mundo é como uma outra dimensão, uma outra realidade. Algo nesse sentido. Conforme foram passando as temporadas, alguns mistérios foram resolvidos e outros adicionados. Mas manter a série assim com vários mistérios entrando e saindo não dá certo. Por isso, Dark aproveitou e só revelou realmente o último e principal mistério no último episódio. E foi revelado logo nos primeiros minutos dele. Isso permitiu trabalhar muito bem nele em um episódio com mais de 1 hora. Nesse episódio específico é o problema e a solução de tudo. E isso, metade dos personagens queriam impedir que isso acontecesse pra assim eles conseguiriam a solução deles. E metade queria que acontecesse. Porém, ao contrário do que eu esperava, não era algo que tinha que acontecer, ou que tinha que ser impedido, e sim uma questão de perspectiva, de tentar olhar de outro modo para tudo aquilo e assim tentar resolver. Durante a série toda mostra apenas 2 lados, o bem e o mal, cada um tendo suas possíveis e respectivas soluções, portanto 2. Porém no final haveria uma terceira forma de resolver tudo, então acaba com 3 soluções apresentadas na série. E em vários momentos dela é falado que um personagem ou outro olha tudo de maneira errada, que só vê os 2 lados de um determinado assunto, os 2 lados de qualquer coisa, quando na verdade são 3 lados. E isso é falado em muitos momentos mesmo, por personagens importantes, até em relação às 3 dimensões, representada pela triqueta, que é um símbolo usado muitas vezes na série para lembrar os personagens como o símbolo da eternidade ou das 3 dimensões do mundo mesmo. Porém, parando para pensar, o número 3, o terceiro de algo que não foi visto, pode estar ligado à terceira forma de solucionar o problema que os personagens não tinham visto. E eu acredito que isso foi proposital para ser uma dica para os fãs tentarem olhar de outro ponto de vista a resolução de tudo. Ou não. Várias formas de interpretar, eu interpretei dessa forma. A personagem que descobre essa terceira forma é a Claudia Tiedemann, diretora da usina nuclear em 1986, que depois de viajar um tempo, ela se tornou uma velha sábia. Estilo mestre dos magos, sabe? Que sempre fala o que fazer, sempre fica dando dica do que fazer, sem revelar um real motivo, e depois fica sumindo por um episódio inteiro ou 2 episódios inteiros. E assim é resolvido no de Dark. E é de uma maneira tão perfeita que eu nem consigo dar spoiler. Eu não consigo falar de nada, porque a pessoa tem que assistir mesmo, sem spoiler. Dificilmente uma série consegue ter finais à altura do desenvolvimento. Mas pra mim essa conseguiu. Se não conseguiu, chegou muito perto. E por isso eu recomendo Dark pra todos os fãs de ficção científica. E até pra alguém que quer conhecer o gênero.